Número 13, sorte ou azar? Para muita gente, o número 13 é aquele que dá arrepios, mas para outros é pura sorte. Agora, se você não tá nem aí para essas superstições, ele é apenas um número mesmo. Nossos convidados de hoje estão celebrando um marco. 13 anos na área. É isso mesmo. Em 2024, eles completam uma jornada de 13 anos de resistência, mas também estão sempre presentes em eventos dos movimentos sociais. Então, fique comigo e conheça mais sobre a trajetória do grupo Mistura Popular. Eu sou Marta Araújo e essa é uma série com 10 episódios, com o tema celebrando os 13 anos da banda Mistura Popular. Muito obrigada pela presença de vocês. Para começar nossa conversa, me conta aí como é completar 13 anos, um número tão debatido por aí. Vocês têm essa superstição? Não. Não, né? Não. O número 13 é um número muito bonito e, ocasionalmente, esse ano, 2024, está fazendo 13 anos, mas é ocasional mesmo pela fundação do Mistura. Nada em especial com o 13, apesar de a gente gostar muito do número 13, né? Esse ano são 13 anos de Mistura Popular, né? E para formar a banda Mistura Popular, isso foi um processo espontâneo ou foi algo planejado? Olha, não foi planejado de criar... Tinha a vontade de criar uma banda pela necessidade que tinha de fazer os eventos e tal. Mas não que foi, vamos planejar, vamos criar uma banda, vai ser isso, aquilo, não. Não foi planejado de criar, mas sempre tinha uma necessidade e uma vontade de se criar uma banda. E no período que, conforme ia necessitando nos eventos que a gente ia fazendo, a gente dizia, precisa um sanfoneiro para fazer a festa. Precisa uma batera para fazer. Eu sempre gostei muito, né, ter a bateria, ter o contrabaixo e tal. Então... ocasionalmente isso foi acontecendo naturalmente, mas não foi que foi planejado, que vai criar e que... Olha, tantos integrantes, né? Instrumentos e tal. Então, assim, vocês não tiveram nenhuma iniciativa, vocês não deram nenhuma iniciativa para vocês se organizarem enquanto banda? Assim, foi acontecendo, não teve nenhuma iniciativa, nada nesse sentido? Não, iniciativa tem, porque como eu já comento, assim, nós somos músicos e tal, então essa vontade de você tocar em grupo e essa prática de grupo, mas o que não teve foi você condensar um formato para dizer assim, a gente vai ser uma banda ou uma big band que vai ter tantos instrumentos, sabe? Que vai ter, que vai seguir essa linha. Isso não rolou, isso foi parte do processo, né? Acho que o teor, assim, a maioria do ritmo é nordestino, forró, né, shot. Então, lógico, pensa sempre em sanfona, em ritmo, né, também. Então, percussão, bateria, aí depois foi somando, né. No caso, o Chico, acho que foi uma soma, assim, que entrou, não era planejado, mas ficou mais rico, né, fazer esse contraponto com a sanfona. Então, foi interessante isso. Chico é o flautista, né? Isso. Então, aí vocês pensaram, tipo, numa mistura rítmica mesmo, é isso? Dentro da formação da banda em si? Ou tinha outra proposta a fundo? Não, na verdade não tinha uma proposta. O Chico Pedro eu conheci ele na noite, tocando, e aí o Turcão estava tocando, a gente estava tocando, eu, o Turcão, o Levi, e tinha alguém na sanfona, e o Chico estava lá com a mochilinha dele e com as flautas. Aí o Turcão falou, vamos chamar ele para tocar. Eu falei, caramba, vamos tocar uma música do Raul Seixas agora. Como é que ele vai fazer na flauta? Toca qualquer coisa, ele vai acompanhar. Na isso. flauta é boa. Ele vai acompanhar. E ele subiu e tocou mesmo. E aí tocou outras coisas. Eu lembro que ele tocou acho que mais umas 2 músicas na noite, assim. Aí nós falamos, opa, acho que dá uma liga, né? E tem uma liga tanto musical e tanto, né, de ser humano, assim. A gente se gosta, então criou um caldo gostoso. No início da carreira, assim, de vocês estão com 13 anos hoje, mas, assim, vocês enfrentaram já muitas dificuldades, muitos obstáculos. Quais foram? E como vocês conseguiram superar esses obstáculos? Olha, no início, assim, né, depende da linha que você pega, assim, até no caminho agora, eu e o Levi tava conversando no carro e lembrando, assim, né, quando a gente se conheceu e os lugares que a gente tocava, mesmo antes de ter o Mistura, né? Que é tipo locais que você vai tocar, que não tem uma estrutura, que não tem o som. Às vezes mesmo nós tínhamos dificuldade de levar a bateria, a gente nem tinha bateria, né? Aqui em São Paulo mesmo, né, as primeiras vezes, né, Elcio, que a gente tocou,
Fomos buscar uma bateria lá na casa do Elson, um bairro longe. O Adriano foi buscar na época de carro, né? Levou uma. Enfim, era uma dificuldade, né? E os locais que a gente tocava também, às vezes, não tinham a estrutura para receber, né? Um cubo do contrabaixo, a bateria, né? Um som adequado para tocar. Acho que essas eram as maiores dificuldades que tinha no início, né? E que, de acordo com o tempo, umas coisas vai se ajustando e nós também vamos se ajustando, né? Nós temos a nossa bateria, nós temos o cubo do baixo, né? Temos um mínimo de um som pequeno, a gente vai levando dentro dos carros hoje, né? Divide, cada um tem uma cota lá. Também se o músico atrasa, a gente tá lascado, né? E a gente aprendeu nesse processo a fazer pré-produção mesmo, né? Que era uma coisa que nós não é que a gente não se preocupava, mas nós não tinha essa dimensão do todo, né? Vamos, por exemplo, você organizar a logística para poder chegar nos locais, que é isso que o Jadir fala. Quando a gente estava começando, eu lembro até hoje, assim, a gente tocou num município chamado Ampere, que é divisa com a Argentina, no Paraná. E então você imagina, eu saía do norte do Paraná, carregando uma bateria, e eu naquele momento começando a tocar, então minha bateria era gigante, 3 tons, 2 surdos, umas coisas assim. Tipo assim, imagina. Estrondosas. Uma Aí tralha. você sai tipo assim, 800 quilômetros, eu pegando 3, 4 ônibus pra chegar no local, sabe? E hoje a gente aprendeu, não. Você tem uma estrutura dessa, pra fazer um show numa distância dessa, não, nós já sabe, não. A locadora, e no caso, quem o contratante vai ceder a parte da bateria, que a gente chama de backline, a parte de som. Então, assim, a gente já foi aprendendo com isso, né? Então a gente foi superando isso. E além disso, que o Jadir falou, hoje nós temos nossos equipamentos também, né? A gente, sei lá, a gente vai tocar num local que não tem som e é para um público mais reduzido, a gente tem estrutura para dar conta, né? Acho que também não sei se chega a ser um problema. Cada um mora num canto de São Paulo, né? Então tem essa logística, assim, de ficar muito longe, vai acabar sendo muito longe para alguém da banda, né? Então, às vezes acontece também, alguns de nós temos outros trabalhos musicais ou não, paralelo, então precisava de um sub, uma coisa para completar a banda assim. Tanto que a gente tem vários amigos nisso, já preparados. Assim, Tá superada. já. A questão logística vocês superaram. Esperamos. Nesses 13 anos de luta, conseguiram pelo menos superar a questão logística. É isso, né? Que era uma das dificuldades que vocês estavam enfrentando. E aí, às vezes, aparecem os Kinder Ovo aí, a Ainda surpresinha. parece mais um Kinder Ovo. Vocês se lembram do primeiro reconhecimento significativo que vocês tiveram? Olha, a gente sempre vai lembrando, assim, quando a gente começa a olhar, tipo, a primeira vez que recebeu um cachê, a primeira vez que chegou num local e foi bem cuidado, né, com reconhecimento. As pessoas, inclusive, quando você vai canta a sua música, eu acho que tem vários momentos, assim, que tu vai vendo no início e que as pessoas vão aprendendo as suas músicas, vão te reconhecendo, você vai nos locais, né? Desde o início, esse dia a gente tava em Curitiba, né? O pessoal passou falando, olha, o Mistura Popular aí, encontramos um pessoal, inclusive, na rua, esse pessoal, o pessoal do Mistura chegando e tal, pro evento, então, essas coisas vai marcando. E os eventos, assim, que vai marcando muito, você pega, por exemplo, os 1º de maio aqui em São Paulo, acho que foram muito marcantes, assim, na história do Mistura, né? Que os eventos grandes, com muita visibilidade, então... São os momentos que marcam muito fica na nossa cabeça, assim. Eu, por exemplo, eu trabalho também com a parte técnica, enfim, faço produção técnica para shows e tal. Lido com isso, né, com festivais, enfim, experiência de palco. E para mim, lidando com isso, uma das coisas que marca, pegando como exemplo o 1º de maio, você é chamado para tocar e quando você chega lá, então assim, volta de novo na estrutura. Você tem as coisas bem delineadas, certinha, a hora que entra, a hora que sai, tudo aquilo que a gente apontou no nosso rider técnico tá ali. E aí você vai ver o line-up da parada, tipo assim, aí você tá tocando no mesmo palco que tá tocando Leci, tipo, Detonautas, sei lá mais quem, entendeu? Alceu Valença. Alceu. 40 minutos pro Alceu e 40 minutos pro Mistura Popular. Sabe? Então você fica, porra, que massa, né, cara? Vai estar dividindo o palco com a galera. Então isso pra mim é um baita reconhecimento. Vocês acham que vocês conseguiram chegar aonde vocês estão, o que vocês queriam?
E se vocês têm o objetivo que vocês tinham, tá sendo atingido? Qual que era esse objetivo principal? Ó, todo mundo que faz música ou vive da arte ou qualquer profissão que tem, o objetivo principal é ser reconhecido por um máximo de pessoas. Eu acho que tem duas coisas que pelo menos para mim, eu nunca perguntei para os meninos, que eu acho que a gente poderia explorar mais, que é a questão de tocar nas rádios, né? Eu acho que a gente sabe que tem toda uma indústria ao redor e que a gente meio que foge disso, mas eu acho que a gente poderia explorar um pouquinho mais das rádios. Acho que isso que ainda falta daquilo que eu pelo menos, sempre pensei do Mistura Popular. Mas outras coisas, assim, de verdade, a gente sempre acha, não, a gente vai... É isso, mas eu acho que a gente chegou não dá para dizer patamar, mas num estágio de música, assim, que é onde muita gente gostaria de ter um certo reconhecimento, uns certos locais que a gente toca, que as pessoas reconhecem. Eu acho que não é difícil de conquistar, na verdade, não é que nem que chegou, né? É um espaço que você vai conquistando aos poucos, pelo trabalho, pela música, pela seriedade que a gente vai trabalhando. Mas eu acho que a gente poderia explorar um pouco mais a questão das rádios, né? Tem algum objetivo mais a fundo quando vocês fundaram a banda? Não só como reconhecimento, mas como proposição da banda. A banda, assim, a banda de vocês não é uma banda só para reconhecimento do grande público. Vocês têm um objetivo de sociedade também, né? Nesse sentido, vocês acham que vocês atingiram? Eu acho que tem chão ainda. A gente atingiu um certo objetivo, mas a gente tá sempre olhando para frente, né? E também os tempos são outros, né? Que nem o Jardim comentou de rádio, né? Isso, sei lá, se pensar até antes do Mistura, né? Existia assim, eram os outros. A intenção era outra, de ter disco lançado, de ter o trabalho, de ter rádio. Acho que hoje também a gente tem que se adaptar, né? Bem, sabe, colocar música em rádio, lançar. Nem se lança mais o CD novo, assim. A gente tá meio olhando pra frente com novos objetivos. Então a gente não foca, assim, uma coisa específica, não. O que vocês construíram de mais importante hoje? Pensando lá atrás e o que vocês são hoje. Cada um o Mistura deixou alguma coisa nesses 13 anos, nessa construção. Eu acho que a primeira coisa assim que a gente olha e vê é um grupo que o Mistura tem, tanto dos músicos que tocam e várias pessoas que são subs, que a gente chama, que estão, né, ao redor, que também fazem parte do Mistura de alguma forma, né? Alguns que ajudam a compor, outros que ajudam, né? Às vezes, falta o baixista. Tem pessoas que, né, falta o baterista ou falta o sanfoneiro, pessoas que compõem. Eu acho que um grande patrimônio, se dá para dizer que é um patrimônio, é o grupo que a gente tem. É um grupo muito forte, assim, consolidado e tal. E também, eu acho que as nossas músicas e o trabalho que a gente faz, a gente virou uma referência, né? Quando as pessoas pensam em fazer um evento e que tenha, né, principalmente da esquerda, que tenha a cara com os movimentos e a CUT, as centrais e tal, a gente sabe que a primeira coisa quando eles pensam que vai ter música, que vai ter arte e tal, é o Mistura Popular. Então, acho que esse é o maior, talvez, né, isso é que a gente queria atingir, a gente conseguiu. Isso, esse reconhecimento, né? Isso aí é legal. Já ser reconhecido. Tanto por amigos como por fãs, né? Legal, a gente chega e fala, nossa, Mistura vai... Ixi, tem as misturetes? Pior que tem. Deve! Mas dá alegria do povo de ver que a gente vai animar alguma coisa, assim, já espera, já é conhecido. Isso aí é uma conquista, assim. Obrigada pela presença de vocês e chegamos ao final de mais um episódio. Hoje você conheceu um pouco da trajetória dessa banda que mistura o país em seus ritmos. No próximo programa você saberá como a banda Mistura Popular se aproximou com os movimentos sociais e como enfrenta momentos fortes da política nacional. Até a próxima!